Matemática é legal. Matemática é legal. Então vamos falar um pouquinho sobre grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais se e somente se, enquanto uma grandeza varia, a outra grandeza varia no mesmo sentido e proporção. Isso na prática quer dizer o quê? Se uma grandeza aumentar, a outra também precisa aumentar para ser diretamente proporcionais. Se uma grandeza diminuir, a outra também diminui para ser diretamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais, se e somente se enquanto uma grandeza varia, a outra também varia no mesmo sentido e proporção. Por exemplo, se você for no mercado comprar 3 lápis, papelaria, e comprar 3 lápis, se você aumentar a quantidade de lápis, você vai aumentar o valor pago. Né? Quanto mais lápis, mais caro fica a compra. Então, nesse caso, são grandezas diretamente proporcionais. Então, elas variam no mesmo sentido e na mesma proporção. Ok? Espero que você tenha entendido. Já as grandezas inversamente proporcionais, né? Elas podem ser definidas como duas grandezas que variam, ou melhor, são inversamente proporcionais se e somente se elas variam em sentidos opostos, porém na mesma proporção. Então, resumindo de novo, grandezas diretamente proporcionais, quando duas grandezas variam no mesmo sentido e na mesma proporção. Duas grandezas são inversamente proporcionais, se e somente se elas variam em sentidos opostos e na mesma proporção. Ok? Daí, dentro desse contexto, né, vamos imaginar como a gente define se uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, a gente tem que entender que existe uma constante, né, que chamamos de constante K de proporcionalidade, que determina o quanto, né, essas grandezas são diretamente proporcionais ou não. Né? A constante K, em casos de grandezas diretamente proporcionais, o que acontece é que para duas grandezas x e y, quaisquer, K vai ser sempre igual
a divisão de y por x, né, a razão entre esses valores. Né, y e x são grandezas quaisquer. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu fazer uma tabelinha para a gente entender. Se eu tenho duas grandezas, né, y e x, ou xy, tanto faz, a ordem. Vamos imaginar aqui valores, 1, 2, 3, 4. E aqui, 3, 6, 9, 12. Então, vou pegar essa tabela e colocar lá naquele texto. Por exemplo, aqui. Para duas grandezas x, y, como a gente faz nesse caso? O valor da constante k vai ser igual sempre a grandeza y dividido por x. Nesse caso, eu posso escolher qualquer coluna, né? É para dar o mesmo resultado. Por exemplo, na primeira coluna, o y é 3, o x é 1. Daí fica 3 dividido por 1, que é 3. Ok? Se eu fizesse na segunda coluna, eu faria 6 dividido por 2, que também é 3. Se eu fizer na terceira coluna, 9 dividido por 3, dá 3, ou 12 dividido por 4 na última, que também é 3. Então, nesse caso, a constante de proporcionalidade é 3. É claro que quando as grandezas, né, são inversamente proporcionais, a constante k, né, xy, para a grandeza xy, na verdade vai ser dado por x vezes y. Né? Então, para quando é diretamente, a gente divide. Né? Quando é inversamente, a gente multiplica as grandezas para determinar essa constante de proporcionalidade. Né? Então, vou pegar duas grandezas aqui inversamente proporcionais. Vou mudar aqui os valores. Então, vejo a grandeza x e y. Lembrando, né, diretamente proporcionais, x aumenta, y aumenta também. Elas variam no mesmo sentido. Grandezas inversamente proporcionais, enquanto o x aumenta, o y diminui. Então, isso é inversamente proporcionais. Então, nesse caso, a constante k, como foi dito antes, ela é igual ao produto, né, das duas grandezas. Nesse caso, a constante k vai ser, na primeira coluna, 1 vezes 60, que é igual a 60. Ok? Mas eu poderia fazer na segunda coluna? Posso. Aqui na segunda ficaria 2 vezes 30, que é 60. Na terceira, 3 vezes 20, que é 60. E na quarta aqui, 4 vezes 15, que é 60. Tudo bem? Então, é só a constante k. Em algumas situações, pode pedir ainda para determinar leis de formação, né, para essa sequência, né? Como pede, por exemplo, aqui na atividade B da 1.3. Escreva a sentença algébrica que relaciona o valor a ser pago e a quantidade de produtos.
Tá? Então aqui temos que expressar essa relação proporcional entre eles. Nesse caso aqui, por exemplo, da grandeza que é diretamente proporcional, y vai ser igual a k, que é a constante, vezes x. Nesse caso, a constante deu 3. Então, eu posso escrever essa relação como y igual a 3 vezes x. Daqui eu tenho uma relação determinada entre as duas grandezas. Nessas grandezas que são inversamente proporcionais aqui embaixo, eu também posso expressar essa relação, né, por y é igual a x dividido por k, né? Ou melhor, k dividido por x. Então, a constante aqui deu 60, então nesse caso a equação ficaria 60 dividido por x. Eu tenho aqui a relação entre essas duas grandezas x e y. É claro que existem algumas situações em que a relação é não proporcional, porque ela pode ser diretamente, inversamente, mas pode ser que sejam não proporcionais também. Sendo não proporcionais, ainda assim eu posso estabelecer uma relação. Elas não são proporcionais quando não há relação direta nem inversa entre as grandezas. Ok? Então, existem situações que isso ocorre. Então, vamos ver um exemplo aqui para a gente encerrar esse assunto. Eu vou fazer essa tabelinha aqui com grandezas x e y, que elas não são nem diretamente nem inversamente proporcionais. Por exemplo, aqui. Como eu sei que ela não é diretamente? Lembrando, diretamente o valor aumenta, o outro também. E aqui está acontecendo isso, os dois aumentam. Só que isso não garante que sejam proporcionais. Para ser proporcional diretamente, nós temos que dividir para ver se o resultado é o mesmo. Aqui no exemplo que eu passei, 3 dividido por 1 dá 3, 6 por 2 dá 3, 9 por 3 dá 3, 12 por 4 dá 3. Então sempre dá o mesmo resultado. Se eu fizer isso aqui, ó, 8 dividido por 1 é 8, 11 dividido por 2 dá 5,5, 14 dividido por 3 dá uma dízima, então não dá uma constante. E se eu multiplicar, como eu fiz aqui nas grandezas inversamente, também não vai dar o mesmo resultado, porque 1 vezes 8 é 8, na segunda coluna 2 vezes 11 é 22, 3 vezes 14 é 42, então aqui não existe proporcionalidade, mas existe relação entre x e y. E como a gente faz para descobrir? Fazemos assim. Y é igual. Pegamos os valores de y e observamos, estão aumentando. Se está aumentando a mesma quantia sempre, a gente pode usar essa relação. Ó. De 8 para 11 aumentou 3, de 11 para 14 aumentou 3, 14 para 17 aumentou 3. Está sempre aumentando 3. Então, posso colocar 3 vezes x. Agora eu faço o ajuste. Eu pego esse 3 e comparo com o primeiro da tabela. O primeiro y que eu tenho aqui, ó, que é 8. 3 para chegar no 8 precisa aumentar. Então, coloco o sinal de mais. De novo, aqui é 3 porque está aumentando de 3 em 3. Daí 3 para 8 precisa aumentar quanto? Precisa aumentar 5. Então, a relação é essa. Y igual a 3x mais 5. Com essa relação, eu posso achar qualquer termo dessa sequência. Sempre substituindo x pelo x pedido, no caso, né? Aqui, para x igual a 1, o resultado é 8. Para x igual a 2, o resultado é 11. E assim por diante. Por enquanto, eu vou parar por aqui. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Até a próxima aula. Matemática é legal. Matemática é legal.